Olá pessoal, vou apresentar nesse vídeo a prova do Colégio Militar. Então, para quem quer ser aluno do Colégio Militar, seja aqui em Santa Maria, Porto Alegre, até Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília. Faltou algum? Acho que disse todos. Belém, faltou o Colégio Militar de Belém. Esses são os colégios militares que são geridos pelo Exército Brasileiro. Antes de prosseguir nessas questões, eu quero apresentar a parceria do Passando em Matemática com Passeio Direto. Estude tudo, aprenda com todos, acesse materiais compartilhados por milhões de estudantes. Cadastre-se e procure no Passeio Direto o Passando em Matemática. Eu sou o professor Luiz, bem-vindo ao canal Passando em Matemática. Essa aqui é a questão do Colégio Militar de Santa Maria, tá? Concurso do ano passado para acesso em 2020. A comissão de pais de alunos do 9º ano do Colégio Militar de Santa Maria, responsável pela festa de formatura de seus filhos em 2019, levantou algumas propostas de confraternização ao término do ano letivo. Uma ideia foi a realização de um passeio ao Parque Temático Beto Carreiro Old, na cidade de Penha, Santa Catarina. A viagem envolvia o deslocamento aéreo entre Santa Maria e Florianópolis e a realização de um trecho rodoviário entre Florianópolis e Penha. Na figura nós temos aí a montanha-russa lá no Beto Carreiro. Duas empresas aéreas apresentaram orçamento para aluguel da aeronave. Uma dispunha de aeronaves de 150 lugares e outra de 200 lugares. Sabe-se que a empresa aérea dotada de aeronaves de 150 lugares cobrou para o passageiro o valor de R$200 mais um valor de R$20 por poltrona não ocupada. A empresa aérea dotada de aeronaves de 200 lugares cobrou para o passageiro o valor de R$150 mais um valor de R$15 por poltrona não ocupada. O custo operacional para ambas empresas levantarem voo com suas respectivas aeronaves é o mesmo. A empresa aérea contratada teve a arrecadação máxima. O Colégio Militar optou pelo melhor custo-benefício, ou seja, foi contratada a empresa cujo valor de contratação da aeronave, dividido pelo número de alunos a serem transportados, número de vendas de passagens que gerou a arrecadação máxima, apresentou o menor valor. Após a escolha da aeronave, o Colégio Militar obedeceu que o número de alunos a viajar corresponderia ao número de passagens vendidas, que gerou a arrecadação máxima à empresa aérea vencedora. Em seguida, para o deslocamento rodoviário, duas empresas de ônibus apresentaram suas propostas orçamentárias com os seguintes valores. A primeira empresa, que dispunha de uma frota de ônibus de 44 lugares, cobrava em reais pelo aluguel de um ônibus, o valor correspondente à expressão a seguir, y igual a 300 mais 3x ao quadrado, onde x é o número de quilômetros rodados pelo ônibus. A segunda empresa, que dispunha de uma frota de ônibus de 54 lugares, cobrava em reais pelo aluguel de um ônibus, o valor conforme a expressão a seguir, y igual a 500 mais 4x ao quadrado, onde x é o número de quilômetros rodados pelo ônibus. E C. No deslocamento rodoviário, o percurso a ser realizado é de 50 km. A empresa contratada foi a que apresentou o menor custo para a necessidade de transporte do colégio. Então, de posse das informações acima. Então, temos várias informações, né? Vamos ver o que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Então, de posse das informações acima, calcule a quantidade de alunos
que realizou o passeio para o Parque Temático Beto Carreiro. Então, a primeira coisa a analisar aqui é a letra A. A empresa aérea dotada de aeronave de 150 lugares cobrou para o passageiro o valor de R$200, mais o valor de 20 por poltrona não ocupada. Aí nós vamos montar uma função do segundo grau, visto que nós vamos ter que contratar uma empresa que tem arrecadação máxima. Então isso aí se obtém numa função do segundo grau. Como nós iremos montar essa função do segundo grau? Vamos chamar de x os lugares ocupados e vamos chamar de 150 menos x os lugares vagos. Qual a função que vamos obter aqui? Nós estamos pagando por passagem o valor de R$200. Então vai ser 200 vezes x. E vamos somar com o custo dos lugares vagos. Os lugares vagos são 150 menos x, vamos pagar R$20 por eles. Então 20 vezes 150 menos x, mas quem que vai pagar por eles? Os passageiros, né? Que estão ocupando o lugar. Então, vezes x. Tá? F de x igual a 200x mais 20x vezes 150 é mais 3.000x menos 20 vezes x menos 20x ao quadrado. Podemos agora somar isso aqui, já vou somar e colocar aqui embaixo, tá? Vou somar os semelhantes, 200x mais 3.000x, 3.200x menos 20x ao quadrado. Vamos calcular a arrecadação máxima dessa função. A arrecadação máxima de uma função é dada pelo y do vértice. O y do vértice a gente acha por menos delta sobre 4a. Caso delta aqui, que é b ao quadrado menos 4ac, como c é zero, isso aqui não vai existir, então vai ser só b ao quadrado. Vai ser menos b ao quadrado sobre 4a. O b 3.200, então 3.200 ao quadrado. Vamos fazer então 32 3.200. Como são 4 zeros ao total, vai dar 4 zeros ao total aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aqui. 10.240.000. Menos 10.240.000. Essa questão dá números bem grandes, tá, pessoal? 4 vezes A, o valor de A é menos 20, então menos 80. Agora fazer essa divisão aqui, como os dois são negativos, podemos
colocar os dois positivos. Menos com menos é mais. Fazer essa divisão aqui, 10.240.000 dividido por 80. 1 vezes 80 dá 2. 10 menos 2, 22. 4. 2 vezes 80, 160. 64, vai 0. 8, vai dar 640. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 128 mil é a arrecadação. Então, vou botar aqui, ó, Y do vértice, 128 mil. Isso é para aquela empresa aérea que tem os assentos de 150 lugares. Vamos agora montar outra função. Então está aqui, a empresa aérea, tá, a B, a empresa aérea dotada de aeronaves de 200 lugares, então agora são 200 lugares, cobrou o passageiro o valor de R$150, mais o valor de R$15 por poltrona. Então, mesma coisa, o X são os ocupados, igual como são 200 lugares, 200 menos X são os vagos. Vamos fazer a função f de x, vai ser dada por qual o valor cobrado é R$150, então 150 vezes os ocupados, x, mais lugares desocupados, que vão ser cobrados R$15, então mais 15 vezes os lugares vagos, 200 menos x, vezes a quantidade de passageiros, que é os ocupados, x. Então está aqui a nossa função. F de x igual 150x mais x, não posso esquecer desse x aqui também, está multiplicando, x aqui também multiplica, ó, menos 15x ao quadrado. Vamos escrever essa função aqui embaixo. 150x mais 3.000x é 3.150x menos 15x ao quadrado. Então agora nós vamos calcular a arrecadação máxima desta função, dessa empresa aérea que tem 200 lugares. Então é o y do vértice, que é dada por menos delta sobre 4a. Como o c aqui é igual a zero, o delta vai ser b ao quadrado. Então, menos b ao quadrado sobre 4a. 3.150 vezes 3.150. 3.150 vezes 3.150. Sete, 15 vezes 1 vezes 3.
Isso aqui dividido por 4 vezes menos 15, menos 60. Tá aqui. 165.375. Então, o y do vértice dessa aqui vai ser 165.375. Tá. Então, qual é a empresa que vai ter a maior arrecadação? Essa aqui de 200 lugares. Ó. Foi superior a essa aqui que foi, a arrecadação foi 128 mil. Tá? Após a escolha da aeronave, o Transmitar estabeleceu que o número de alunos a viajar corresponderia ao número de passagens vendidas, que gerou a arrecadação máxima à empresa aérea vencedora. Então, para calcular o número de passageiros pela arrecadação máxima, é só calcular o x do vértice, é dado por menos b sobre 2a. O B, 3.150 menos 3.150 dividido por 2A. O A é menos 15, então menos 30. Como os dois são negativos, podemos deixar os dois positivos. Então 3.150 dividido por 30. Então 105 passageiros. Então já temos as primeiras informações que isso aqui já vamos colocar no cantinho aqui, que vamos utilizar depois. Então, y do vértice, 165.375, e o x do vértice, 105. Esses dados já podemos dispensar, não são mais necessários. Vamos voltar para a questão. Em seguida, para o deslocamento rodoviário, duas empresas de ônibus apresentaram suas propostas orçamentárias com os seguintes valores. A primeira empresa dispunha de uma frota de 44 lugares, cobrava em reais pelo aluguel do ônibus e o valor conforme a expressão a seguir, onde x é o número de quilômetros rodados por ônibus. Então isso aqui é por ônibus, né? Então, na verdade, vão precisar de mais de um ônibus, né? Porque são 44 lugares. Vão precisar de três ônibus para esse primeiro caso, né? Então tá aqui, 300 mais 3x ao quadrado, um ônibus de 44 lugares, o x vai ser dado por 50 km rodados. Então podemos calcular aqui, y igual a 300 mais 3, 50 ao quadrado, y igual a 300
mais 3 vezes 25, 2.500, y igual a 300, mais 7.500, y igual a 7.800. Só que nós vamos precisar de 3 ônibus, né? Porque são 44 lugares. 44 vezes 2 dá 88, vezes 3 dá 12, vai dar mais de 120 lugares. Então, vai sobrar, tá? Mas vamos precisar de qualquer jeito de 3 ônibus. Então, para esse ônibus aqui, o valor vai ser dado por 7.800 vezes 3. Então, 23.400 será o preço desse busão, tá? Vamos ver o outro caso ali, tá? Vou voltar para a questão. Ó, segunda empresa dispõe de uma frota de ônibus de 54 lugares. São 105 passageiros, vão precisar de 2 ônibus, né? Para menos ônibus, então 2 ônibus. O valor conforme a expressão, y igual a 500 mais 4x ao quadrado, x é os quilômetros rodados. Então está aqui a outra empresa de ônibus, né? Y igual a 500 mais 4 vezes 50 ao quadrado, que é os quilômetros rodados. X representa os quilômetros quadrados. Então, vezes 25, assim não, 2.500. 500 mais 10.000, y igual a 10.500. Só que são 2 ônibus, aqui vezes 2. Vezes 2 vai dar 21.000. Ó. Então, essa empresa aqui, ela é muito mais barata. Tá? Então, vamos usar esse valor de 21.000, que é o que nós vamos precisar. Ó. Então, depósito das informações. Calcule a quantidade de alunos. Já calculamos 105 alunos, então estão em letra A e letra D, que realizou o passeio para o Parque Temático Beto Carreiro e o valor gasto no transporte. Então é só somar. Então o custo dessa viagem vai ser a passagem aérea, o aluguel da aeronave, 165.375, mais o ônibus, valor de 21.000. Então são 105 passageiros e gasto 186.375. Então isso aí me dá a resposta aqui na letra A. Tá, pessoal? Vocês viram que é uma questão bastante trabalhosa, tá? Essa prova do Colégio Militar de Santa Maria de 2019 para acesso 2020 foi uma prova considerada muito difícil, tá? Então, se forem comparar essa prova com acesso ao Colégio Politécnico de Santa Maria, foi bem mais acessível a prova do Colégio Politécnico. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Passando em matemática sempre. Valeu, pessoal!